coxa esquerda numa Himalaia, falando de política. Vamos dar um pulinho lá no centro da cidade hoje. E vamos falar especificamente nesse vídeo sobre voto, ok? Aí um voto em específico. Tá gravando? Tá gravando. Nesse segundo turno existem votos e mais votos, critérios e mais critérios de escolha. E a gente vai pegar um tipo de voto específico e pensar sobre ele filosoficamente. Vamos pro centro, vamos pegar a Serra Grajaú, Jacarepaguá. Critérios para votos. Saiu o meu retrovisor aqui. Ok? O que você usa para escolher alguém para votar? Quais seus critérios? O que você pensa realmente? Existem alguns tipos de votos nulos, né? Nós vamos trabalhar o específico voto nulo Bolsonaro. Que voto é esse? Nulo Bolsonaro. Sem entrar em muita debate sobre as causas que produzem esse efeito, a pessoa que vota nulo antes votava em Bolsonaro, sem querer entrar nos aspectos mais profundos que deve servir a esses estudos políticos, de ciência política. A academia é maravilhosa por conta desses aprofundamentos, mas vamos admiti-lo real, porque eu já conheço muitas pessoas que não votam no Bolsonaro. Voto que eu vou falar sobre produzir uma reflexão filosófica sobre. Assista, porque eu garanto para você, eu vou baixar aqui, não vou baixar, eu garanto para você que esse vai ser um vídeo bem legal. Esse primeiro aspecto sobre o voto em Bolsonaro. Você vai analisar o voto nulo Bolsonaro, então pelo menos você trace uma gênese dele. O voto nulo Bolsonaro, em primeiro degrau de existência anterior, só pode ter sido um voto em Bolsonaro. Aplica aí a lógica, né, uma dialética, e é a partir daí que você deve começar a pensar o voto nulo Bolsonaro. Principalmente você que está nessa condição e você se percebeu que não tem condições de votar no Bolsonaro, mas também não vai votar no Lula. Bom, primeiro que você tem que entender é que você não tem culpa do que aconteceu, embora tenha participação. Eu não culpo, pelo menos eu não costumo culpar as pessoas que votaram em Bolsonaro. E, sabe, usaram seus critérios à época e votaram acreditando. Eu não vou culpar a pessoa por exercer o seu livre-arbítrio e seus posicionamentos para escolha. Embora eu possa criticar alguns dos posicionamentos, como a pessoa também pode criticar os meus, sobre quem eu voto. Ok? Eu não culpo. Essas pessoas votaram acreditando em Bolsonaro. Mas hoje não acreditam mais. E isso é muito bom. Mostra um grau de evolução criteriosa e racional para escolha de voto. Essas pessoas tomaram conscientização. Então, essa pessoa está muito bem encaminhada no seu processo de racionalização. Isso é bom para o Brasil e para o mundo, para o planeta Terra, porque é menos um voto para Bolsonaro.
A questão é, esse voto, na verdade, ele tem que se tornar 2 votos. Porque esse é o primeiro estágio. O seu primeiro estágio. Se você está nessa condição, deixa eu te falar, você atingiu um estado maravilhoso de crítica. Sabe, não se sinta arruinado, porque o teu candidato não era o que você queria que ele fosse. Gente, eu estou fazendo curva com uma mão só, não façam isso. Entendeu? Não sinta-se assim. Você acreditou, confiou e fez o certo, escolheu com base, porque só assim, com base no que você acreditou sobre Bolsonaro, que você poderia efetivamente... Tá gravando? Tá gravando. Poderia efetivamente fazer o próprio juízo mais racional e crítico sobre o seu candidato em 2018, que foi o Bolsonaro, que é exatamente o que você está produzindo agora. Votar com critérios que você acreditou racionais, importantes, isso estabelece a você um posicionamento mais crítico, filosófico sobre o resultado da sua escolha. É ótimo isso. Tá certo, você acreditou e tinha que votar nele e votou. Só que hoje você sabe quem ele é, o perigo que é, e não quer mais votar nele. Agora, esta lógica do engano, racionalmente, né? Racionalmente você também tem que aplicar esta lógica ao que você pensava antes sobre o Lula. Porque se você estava enganado antes, você poderia estar enganado sobre tudo. E se você não levar isto como critério para a base do seu voto hoje, em 2022, para saber o resultado em 2026, você vai estar deixando de fazer o que você fez usando lá critérios importantes, mais avaliativos, para escolher o que você escolheu em 2018. Se você se enganou com Bolsonaro em 2018, mesmo acreditando profundamente em tudo que envolvia ele, porque também não está enganado em relação ao Lula em 2022, porque as bases do que você acreditava ou acredita hoje em 2022 sobre o Lula são as mesmas de 2018, onde você enxergava uma realidade totalmente ilusória. Não é vergonha pensar assim. É sabedoria admitir que você poderia ou pode estar enganado. Essa sabedoria, você atingiu, embora isso não esteja te produzindo um gosto emocional ou psicoemocional, porque aí esbarra na questão do ego. Eu estava enganado, e você admitir que está enganado é horrível, quem admite, né? Mas a política é ciência, não é gosto. Então você tem que pesquisar o Lula. Você tem que se aprofundar agora no Lula. Dias aí para pesquisar profundamente sobre o processo do Lula. Você que faça os estudos corretamente, eu vou te orientar. Pesquise direitinho sobre o Lula. Assista o Flow do Lula no YouTube, que foi recorde mundial no planeta todo. O Lula já está na história. Você tem que pesquisar o Lula, porque você tem que rebater um possível engano. Porque o engano só é percebido quando a gente se sente enganado. E você precisa entender que o que você sente pelo Lula agora é o mesmo que você sentia em 2018, quando estava enganado pelo Bolsonaro. Esse é o primeiro ponto. Então, é racional que você se defenda novamente para 2026. Que você crie critérios para poder acreditar mais profundamente nessa sua nova maneira de enxergar.
Não se sinta um derrotado, um frustrado, um boboca, um idiota. Não, se você muda de opinião com bases racionais, isso é sabedoria. Deus te deu inteligência exatamente para isso. Obrigado. Deus te deu inteligência exatamente para isso. A razão é diferenciada dos outros animais em nós para que sabemos usá-la, que aprendemos. Esse planeta aqui é uma escola, é uma eterna escola. Não adianta, ninguém saiu da escola. Estamos sempre aprendendo. Seja você professor, médico, advogado, marceneiro, balconista, caixa, pedreiro, gari e todas as profissões que devem receber salários dignos para que o trabalho dignifique a pessoa realmente e não apenas esforço e sofrimento. Emancipe as pessoas através do trabalho. E faça teu trabalho aí para decidir o voto agora. E o outro ponto, você tem que admitir. Tá? Então, supere esse sentimento de frustrado e derrotado, de enganado. Entenda que você está sendo, na verdade, sábio. Você traçou o primeiro degrau para a sabedoria, que é o reconhecimento, que é a anulação do teu voto, Bolsonaro, não mais. E continue a subir, porque ela é bonita, essa escada. Acredite, essa escada é linda. Pode ir, pode ir. Ai, meu Deus, vou cair. Essa escada é bonita. Acredite, é uma escada linda que você pode construir. Ok? Estude, então, essa questão. E o outro que é que você tem que admitir, que é também o mais difícil, é o preconceito em relação ao Lula. Ok? Você tem preconceito, você é classe média, branca, bem tratada, estudou nas melhores escolas particulares, sabe? O Lula é oriundo de uma classe que você sempre foi enxergado culturalmente no Brasil como uma classe ralé, mais baixa. Você o enxerga com problemas estéticos, mas você tira essas questões estéticas enquanto ética. É daí que vem a criminalização da pobreza, enxergar o pobre como um criminoso só por ser pobre. Porque a estética, um conceito estético da aparência da pessoa, aqui no Brasil, pela deficiência ética, as pessoas tiram quanto ético ou enquanto ética. É a ética pela aparência, a ética pela estética. Não, isso é preconceito seu, vença. Vença isso. Você não diz acreditar em Deus? Quem é diferente à frente de Deus? Vença esse preconceito. Vença essa questão racional. O teu medo qual é? O grande medo de direitistas, amigos meus também, é a questão da regulamentação do PT. Mas essas coisas precisam ser regulamentadas. Você vai para a Europa, porra. A gente foi para a Europa. As coisas são regulamentadas. Você fica de queixo caído como as coisas funcionam, porque as coisas são regulamentadas. Sabe? Aqui existe um liberalismo radical no entendimento dos conceitos. Não entra nessa. Entendeu? 4 bancos, 5, sei lá quantos bancos o Brasil tem. Sabe? Regulamentar os portais mentirosos, regulamentar a mídia. Não existe regulamentação da mídia, mas as coisas precisam ser feitas. Não tem uma regulamentação, ninguém vai, se associa a regulamentação ao comunismo. A eleição do Lula é uma proteção do planeta Terra. A ignorância do brasileiro num nível alto, politicamente, você sabe, porque você está passando por um processo de crescimento e amadurecimento de seus critérios de voto. Então você está compreendendo o nível de ignorância do Brasil, não consegue enxergar que a eleição do Bolsonaro é uma ameaça ao planeta. O Lula é a defesa do planeta Terra. A eleição do Brasil ela é fundamental para o planeta Terra, para
sobrevivência da Terra, do planeta. Lula leva uma mentalidade diferenciada. Então você está passando por esse nível de crescimento de amadurecimento racional aí, de pessoa, enquanto humano, política, entendendo a política como ciência, não gosto pessoal. Política não é gosto, política é ciência. Ok? Cabe a você agora pensar mesmo se você vai anular seu voto. Essa eleição não é uma eleição comum. Essa eleição é uma eleição que envolve muita coisa. E você está compreendendo cada vez mais o que de fato é política. O que realmente é política. E não tem como você ver o Lula angariando em torno dele nomes de pessoas democratas que nunca votariam nele. Uma opção de gente, porque as pessoas estão confiando no Lula e essas pessoas amadureceram o voto. Estão com o voto amadurecido, estão com a consciência responsável. Há um bem maior, que é a defesa da democracia. Que nada vai existir sem a democracia. E você que atingiu esses critérios avaliativos agora, depois da sua má experiência, você tem que entender que sem democracia não existe nenhum tipo de ideologia a ser discutida, debatida, né? Pontos de vista diferentes, a diversidade. Isso estraga economicamente o país. Isso não é só uma questão política, afeta economicamente, cria castas de poder. Não é possível que você vai ficar nulo, não vá votar no Lula sabendo o perigo, justamente porque você já tem como critério a sua própria decepção. Ok? Espero que esses pontos possam te ajudar, e se você conhece alguém que esteja também nessa situação, passe o vídeo para frente. Passe o vídeo para frente. Pense sobre essa questão do preconceito. Pense sobre sua evolução. Não sinta-se um idiota, enganado. Não se rebaixe. Você está no primeiro degrau da sabedoria. Sócrates ensinava isso. Reconhecer a própria ignorância é o primeiro passo. A sabedoria é humildade frente ao processo de conhecimento. E nós temos que desenvolver essa cultura filosófica. O que você está fazendo é uma racionalização filosófica. Você não deve ter estudado filosofia, porque a filosofia foi e é até hoje combatida pelas classes dominantes. Filósofo é o demônio, é o que dizem, quando Jesus cansou de filosofar. Ok?